Salve, salve, meus queridos alunos! Como vão vocês? Tudo certo? Aqui quem fala é o professor Arthur. E hoje estamos aqui para começar uma série nova desse canal. Eu vou chamar ela do Básico ao Avançado. Eu vou tentar ir passando desde o basicão, da matemática e tal, desde o início, os primórdios da matemática, até chegar aos conteúdos do nono ano. Vou focar bastante no ensino fundamental. Por favor, antes que você já pegue e pule para o final desse vídeo, não faça isso, tá? Eu sei que vários alunos aqui só vão querer saber assim: ah, professor, o que eu tenho que fazer? Calma, filho. Espera a explicação, sério, vai valer a pena. Eu preparei a série com carinho, tá bom? Vou tentar ser o mais claro possível e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, ou aqui pelo canal, ou na sala de aula, se for aluno meu, ou de qualquer outra forma. Dá um jeito de me achar, Facebook, seja lá como for, tá bom? Então vamos começar. Hoje o capítulo 1 vai se tratar de soma. Soma de números naturais. Mais simples que isso não há. Bom, então vamos um pouquinho da história matemática. Lá nos primórdios, antigamente, a gente não usava os números, não usava a matemática no dia a dia, né? A gente já tinha que matar animal, comer, sobreviver, reproduzir, igual a maioria dos animais. Você não vê nenhum animal contando, fazendo conta por aí. Nós não éramos muito diferentes disso, tá? Quando começou a aparecer os primeiros sinais da matemática, né? Quando as pessoas começaram a simbolizar coisas do dia a dia, coisas que existem de verdade, com outros objetos. No caso aqui, por exemplo, as pedras, que em grego significa cálculo. Então, quando você faz um cálculo, na verdade, em grego significa pedra. É isso mesmo. Isso aqui é uma curiosidade interessante. Então, por exemplo, faz de conta que eu era lá na antiguidade, eu tinha eu era pastor de ovelhas. Então, eu tinha lá minhas ovelhas e elas saíam para comer e tal, né? Eu, com medo de perder as ovelhas, sabia que eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, simbolizava elas com pedras. Então eu colocava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedras na minha mão, e quando as ovelhas iam voltando, eu só contava para ver se o número de pedras batia. Era um sistema rústico, mas funcionava para a época. Eram poucos animais e tal, ok. Mas e se fossem mais de 1000 ovelhas? Será que isso ia dar certo? Pensa bem. Olha a situação. Olha o tanto de ovelha aqui. Imagina você contar. Olha o tanto de pedra. É um sistema fadado ao fracasso, certo? Se a gente ficar contando cada pedra equivale a um indivíduo, a uma ovelha, vai ser muito fácil de você se perder na conta. Muito fácil. Então nós precisamos do quê? De um sistema de numeração. Uma forma organizada de se escrever números, de se escrever quantidades. E foi assim que os seres humanos lá da antiguidade começaram a criar sistemas de numeração. Então tiveram vários povos antigos que criaram sistemas de numeração. Os babilônicos, egípcios, romanos, chineses, enfim. Eu não vou saber listar todos. Quem achar interessante, faça uma pesquisa aí para descobrir quais são. Vou colocar aqui um exemplo. Aqui era a forma escrita dos nossos números, né? Na linguagem babilônica. Os babilônicos, eles não contavam de 1 a 10, era de 1 a 60. Aí o 60 é como se fosse a dezena deles. Era uma coisa bem diferente, como se fosse a nossa hora. Pensa na nossa hora. Nós temos os minutos, que vai de 1 a 60, e quando completa 60 vira uma hora. Certo? 60 segundos vira 1 minuto. Aqui era a mesma coisa, era 60, seja qualquer coisa que você imaginar, aí você dava uma dezena, né? Os egípcios também, que era uma situação parecida com o nosso, né? O bastão significava 1, o calcanhar 10, tá vendo? Aqui já era sistema, não era, esse sistema aqui dos babilônicos era sexagesimal, desculpa aí.
sexagesimal, que ia de 1 até 60. Esse aqui já era decimal, tá vendo? Vai de 10 em 10. Só que aqui os números mudavam conforme eu mudava de ordem de grandeza, né? Aqui eu coloquei os símbolos dos chineses também, que é uma coisa bem complicada, não vou nem me arriscar a tentar explicar. Enfim, qual foi o sistema? Eu coloquei aqui como sistema vitorioso, mas não é bem assim não, viu gente? Existem outros sistemas por aí, mas esse é o mais utilizado de todos, que é o sistema indo-arábico. Que os hindus começaram com esse sistema, né? 300 anos antes de Cristo, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, daquela época, né, de 300 anos antes de Cristo, há 2.300 anos atrás, ainda nem existia o zero. Depois, 500 anos depois de Cristo, 800 anos de diferença de um para o outro, aí já tinha o zero. E aí foi evoluindo. Os hindus começaram com esse sistema, depois veio os árabes e tomaram o sistema e aprimoraram. Aí aqui, árabes e Espanha, quando os árabes dominaram a Espanha e Portugal, né? Aí os italianos e atualmente como são nossos números. Então, como funciona o sistema indo-arábico? Ele é baseado em um sistema decimal. Como que ele funciona? Ele tem classes. Nós temos as classes de unidades simples, as classes dos milhares, as classes dos milhões. Aí depois, se você continuasse, teria as classes dos bilhões, dos trilhões e assim por diante. E em cada classe temos 3 ordens. Tá vendo? 3 ordens. Nas unidades simples nós temos a ordem da unidade, a ordem da dezena e a ordem da centena. Nas classes dos milhares nós temos a unidade de milhar, a dezena de milhar, a centena de milhar. E na classe dos milhões nós temos a ordem da unidade dos milhões, da dezena dos milhões, da centena dos milhões. E em cada um desses quadradinhos aqui nós só podemos preencher com números de... Como é que era mesmo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então só pode ter esses 10 números, de 0 a 9. E quando aqui passa do 9, né? Em vez de a gente acrescentar um novo número aqui, esse número volta para o 0 e aí você acrescenta um na ordem da frente. Como assim? Então, por exemplo, esse número aqui, 5.604.932. A ordem das unidades são as 3 primeiras. Então, a ordem da unidade você coloca aqui, na primeira ordem. A dezena você coloca aqui na segunda ordem. A centena aqui na terceira. E assim por diante, tá? Eu vou agora acessar esse link aqui para mostrar para vocês um joguinho interessante. Aqui está. Esse site aqui tem atividades educativas bastante bacanas. E o que ele mostra aqui? O nosso sistema ele é baseado em... Ele separa, né? Unidade, dezena e centena. Isso dentro de uma classe, né? São 3 ordens dentro de uma classe. Nas unidades, eu posso colocar de 0 até 9 triângulos, né? Vou colocando lá dentro, vai aumentando aqui embaixo, tá vendo? Então, vou colocar todos. Vamos ver o que acontece. Bugou aqui. Enfim, deixa eu reiniciar. Então você pode colocar as unidades aqui no verde, as dezenas no azul e as centenas no 100. Então vamos escrever esse número aqui, 101. Na casa das unidades tem que ter um valor. Na casa das dezenas, nenhum, então não vou colocar nada aqui. E na casa das centenas, 1. Então, uma centena, 0 dezenas, uma unidade, 101. Agora os 670. Unidades tem 0, não vou colocar nada. Dezenas são 7, então tem que colocar 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. E as centenas, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 600, né? 6 centenas, mais 7 dezenas, mais 0 unidades, 670. Então, é assim que funciona o nosso sistema. Vamos voltar lá. Ok. Então, tínhamos um sistema já formado, ok? E como que a gente faria soma nesse sistema? Como que somaríamos esse sistema? Aí vieram os matemáticos e criaram os ábacos para facilitar as contas. Então, aqui temos dois exemplos de ábaco. Esse é um ábaco de coluna, né? E aqui de linha. Então, como é que funciona? Cada vez que eu coloco uma pecinha aqui, em cada uma dessas colunas, equivale, por exemplo, aqui a unidade. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. E aqui tem quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas. Aí já vira uma centena, né? Mas tudo bem, vamos fazer de conta que tem 9. Então aqui seria 98. Entendeu? 9 e 8, 98. Isso fazendo de conta que esses daqui não existissem, né? Então é assim que funciona. Aqui, em vez de ser de coluna, vai ser de linha. Então aqui, ó, qual número está do lado de cá? Nos milhares nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. Então 7.000. Na centena você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas, 600. Então é 7.600. Nas dezenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 7.680. 1, 2, 3, 4. Então é 7.684. Então cada um desses corresponde a um dos números lá do nosso número, né? Representa. E como que eles faziam contas com isso? Então vocês podem acessar os links. Aqui tem esse primeiro link, é desse tipo de ábaco, e o segundo link é desse ábaco de cá, tá? Vamos lá dar uma olhada. Tá aqui o link, já deixei aberto. Então vamos lá. Aqui eu vou clicar para ele gerar um número aleatório. Então ele gerou aqui, ó, ele faz de conta que alguém foi lá e colocou 1, 2, 3, 4, 5 peças aqui. Aqui colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então 5, 7, 5. Então é 5 centenas, 7 dezenas, 5 unidades. Esse é o número 575. Aí vou só comprovar. Bate palminha. Ok. Como que faria uma soma com isso? Eu teria que, por exemplo, imagine que eu fosse... Aqui tem o número 104, né? Se eu fosse adicionar 13, eu ia colocar 3 unidades aqui e uma dezena aqui. E aí geraria o número. Então, ó, aqui já tem 4 mais 3. 1, 2, 3, 7. Aí uma dezena aqui. Então ficaria 117. Isso somando o 104 com 13, né? Que eu inventei agora. E esse ábaco aqui? É outro site bem legal aqui. Então, ó. Faz conta que eu estou com o número 46. Não, desculpa. É de cima para baixo, né? Então aqui é a unidade, essa linha representa a unidade, essa representa a dezena, essa representa centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, unidade de bilhão. Então se eu fizer isso aqui, eu tenho 3 bilhões, tá? Mas eu não quero isso. Faz quanto eu tenho o número 64. Aí eu quero somar o número 32. O número 32 tem 3 dezenas e 2 unidades. Vamos começar pelas unidades. 2 unidades. 1, 2. Coloquei aqui. 3 dezenas. 1, 2, 3. Então a soma... Qual que era o número mesmo? De 64 com 32 é 96. Porque agora tem 9 bolinhas aqui e 6 aqui. Outro exemplo. Faz conta que eu tenho
28. Aí eu quero somar 7. 28 mais 7. Então eu colocaria 1, 2. Opa! Acrescentei 2 e aqui deu 10 bolinhas. Então o que eu faço? Eu zero e acrescento 1 aqui. Então toda vez que esse aqui encher, eu volto ele para trás e acrescento 1 aqui. Ok? Então, voltando lá, era 28. Mais 7. 1, 2. Deu 10. Volta e acrescenta aqui. Falta acrescentar 5 ainda. 3, 4, 5, 6, 7. Então 28 mais 7 é igual a 35. E é assim que antigamente os matemáticos faziam as contas. Os negociantes usavam um instrumento como esse, o chamado ábaco. Aí, para facilitar um pouco mais, né, para deixar as coisas mais rápidas e fluir mais dinamicamente, criou-se um algoritmo para a soma. Algoritmo é um método, tá? É a mesma coisa que um método. Então eu tinha dois números, né, que a gente chama de parcela. Então um número é uma parcela, outro número é outra parcela. A gente coloca um em cima do outro e o sinalzinho de mais. E embaixo tem a soma, o resultado final. Então olha só, olhando esses dois números aqui. E uma coisa muito importante, os números têm que estar alinhados conforme as ordens dos números têm que estar alinhadas. Então, ó, a ordem da unidade dos dois números tem que estar um em cima da outra. A ordem da dezena, uma em cima da outra. A ordem da centena, uma em cima da outra. E aí você soma. 1 mais 5, 6. 3 mais 6, 9. 2 mais 4, 6. Aqui é a mesma coisa, eles estão todos alinhados, é somado 2 mais 6, 8, 4 mais 4, 8, 1 mais 0, 1, e aqui não tem nada, né? Então é só 3. E quando acontece, por exemplo, de passar 4 mais 8, aqui ó, 4 mais 8 é 12. Só que lembra, ó, aqui é a ordem das unidades. E o número 12, a unidade do 12 é o 2, então só fica aqui a unidade, o 2. E esse aqui é uma dezena, então ele vai para a ordem das dezenas. A gente coloca ele em cima só para lembrar que ele está aqui. É o que a gente chama lá no ensino fundamental 1, lá na primeira, segunda, terceira série, de sobe o 1. Né? Então, sobe o número 1, deu 12. O 2 fica, sobe o 1. Aprendeu provavelmente dessa forma com sua professora. Aí você pega esse 1, soma com 3 e 4, 8. 2 com 1, 3. Então, esse é o algoritmo da soma, ok? Então, para finalizar, é hora de treinar. Eu criei aqui dois exercícios bem simplesinhos, só para vocês conseguirem treinar um pouco. Então, o primeiro exercício, você entra nesse site aqui, digita aí no seu navegador, e você faz a conta, essas contas aqui, utilizando o ábaco online. E o de baixo você vai utilizar o algoritmo da soma, aquele que a gente acabou de ver ali atrás. Façam, por favor, escrito no caderno. Desculpa, está escrito aqui, né? Resolverem uma folha separada para entregar para mim. Ok? Isso para os meus alunos, é claro. Se você está assistindo só por curiosidade esse vídeo, não precisa. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Aqui é o professor Arthur. E eu me despeço de vocês. E que vocês tenham uma ótima semana ou fim de semana. Um abraço e até mais!